gostou muito da ideia que ele defendia de que o português foi bem diferente dos demais colonizadores, né? Então o colonizador português foi mais humanista, né? Essas coisas todas. Salazar gostou muito da ideia. Era um momento em que as ex-colônias começavam a fermentar ali o desejo de se separar de Portugal. Então ele financiou a ida de Gilberto Freire para fazer essa propaganda aí por esses países. E em Cabo Verde ele recebeu uma pronta, né, um pronto confronto aí, né, uma crítica de Gilberto Freire num livro chamado Cabo Verde visto por Gilberto Freire, que ele desconstrói essa noção de que o colonizador português foi melhor que os outros, né? Ok? Durante mais de 50 anos foi professor no Liceu de São Vicente, uma das ilhas, né? Então ele escreveu, entre os livros dele, O Chiquinho, que é um romance maravilhoso, espetacular. Esse livro, inclusive, ele prometeu uma continuação do romance, nunca encontrado, não é? Esse ensaio dele, Cabo Verde visto por Gilberto Freire, escreveu também um livro de ensaio sobre o dialeto crioulo de Cabo Verde, escreveu poesia, Cântico da Manhã, Os Trabalhos e os Dias, né? Que é o mesmo nome lá de uma obra do Hesíodo. Hesíodo fala sobre o período lá dos deuses, né? E ele escreve um livro de contos chamado O Trabalho e os Dias. Bom, quando ele escrevia poemas, ele se assinava com o pseudônimo Oswaldo Alcântara. Então, se vocês encontrarem navegando pelos mares cibernéticos aí a alusão a algum Oswaldo Alcântara, você sabe que está falando de Baltazar Lopes. No dia a dia era conhecido com outro nome, Nhobaltas, né? Para mostrar como ele realmente era muito querido pelos cabo-verdianos. Uma das preocupações dele foi a filologia, o estudo, né, das línguas, né? Então, a obra dele é comumente separada em 4 ciclos. O primeiro da indagação filosófica, né, de questões marcadas pela angústia de quem vive na ilha. Então daí nós vamos tirar a questão da insularidade. A palavra ínsula em latim é ilha, né? Daí península, uma quase ilha, né? Porque uma das partes da ilha é ligada ao continente. Então, ínsula, daí vem a palavra insularizado, quer dizer, aquele que é isolado. Então ele toma isso como uma metáfora, uma representação do poeta. Nós vamos ver já já. Então o primeiro ciclo seria dessa indagação filosófica. O segundo do romanceiro de São Tomé. Então ele vai visitar as lendas, né, dos cabo-verdianos, a cultura popular. O terceiro ciclo é aquele que nós vimos ligado ao período lá da claridade, né, do parzagadismo, a vontade de ir. E aí você tem um duplo movimento de querer ir e ter que ficar, ou querer ficar e ter que ir. Explico já já. E o quarto ciclo da metapoética, em que ele escreve poemas refletindo sobre a própria poesia, o ato de fazer a poesia, a função da poesia, essas coisas todas. Então, indagação filosófica, romanceiro de São Tomé, parzagadismo e metapoética. O romance Chiquinho. Esse, como eu falei para vocês, é um livro espetacular. Foi o único romance que ele escreveu. O livro se divide em 3 partes: Infância, São Vicente e as Águas. Conta a história de um garoto que nasce na ilha de São Nicolau, uma ilha rural. A diferença entre as ilhas é como se fosse uma ilha mais urbana, uma ilha mais rural. E esse contexto que ele nasceu é um contexto desse mundo ruralizado.
Então, quando ele termina o primeiro grau, ele tem que ir para outra ilha. Então, ele vai para a ilha de São Vicente para estudar. E lá ele toma contato não apenas com o conhecimento científico, como também com o engajamento político. Como é que pode dizer assim? A agremiação, o Grêmio Estudantil tem uma ação muito interessante. O Grêmio Estudantil tem uma ação muito interessante. Uma das ações é visitar a população para levantar junto a ela quais os principais problemas, né, para levar para o governo. Então, ele aprende tanto o saber, como a política, como o amor. A irmã de um dos líderes lá do movimento, eles acabam se apaixonando. Mas quando termina o segundo grau, ele volta para a sua antiga ilha. E lá acontecem questões que o levam a pensar se ele deve ou não continuar vivendo nas ilhas. Há algo que eu deixei para falar agora, mas que está lá já no início do romance. O pai dele, como muitos cabo-verdianos, há anos mora nos Estados Unidos. Foi para lá para trabalhar na indústria da pesca e tal. É um grande pescador e tudo. A pesca da baleia era, não sei se ainda é, mas faz parte da cultura de Moçambique. Os cabo-verdianos cortavam os mares do mundo atrás da baleia, do óleo da baleia, numa época em que o óleo da baleia era usado para iluminação, era portanto um combustível muito precioso. Então o pai dele já mora há anos. Começa inclusive o romance com uma carta que chega do pai. O pai envia uma carta e essa carta leva meses. E o pai dialoga com a família como se estivesse ainda lá no local. Olha, não esqueçam de fechar lá a porta do galinheiro para as galinhas não comerem lá a horta, né? Então, a todo tempo ele é instigado a ir acompanhar a trajetória do pai e ele resiste. Ele quer usar os conhecimentos que acumulou em benefício do seu povo. Só que ocorre uma revolta no porto e a polícia mata trabalhadores nesse movimento. O líder do movimento é preso, então ele vê que não tem mais o que fazer. A partida dele é dolorosa, principalmente quando ele se despede da avó, lá chamada de Mãe Grande. Mãe Grande é a avó. Ele sabe que não haverá mais. Então não é apenas uma despedida provisória, é uma despedida para sempre. Também chora o irmão dele caçula, né, ainda pequeno. E termina o romance com ele em alto mar, né? Em alto mar. Ele não saiu de todo de Cabo Verde e também ainda não chegou nos Estados Unidos, né? E aí esse romance teria uma continuidade que se passaria lá nos Estados Unidos, né? Seria muito interessante acompanhar a história. Então é um romance que eu aconselho que vocês leiam. Há muitas questões a discutir sobre o livro, né? A começar pelo gênero em que ele se insere. Alguns defendem que o livro é um Bildungsroman, que é aquele romance que acompanha a formação espiritual do personagem principal, né? Por exemplo, o retrato de um artista quando jovem, do James Joyce, é um Bildungsroman. Há quem diga que também o nosso Ateneu seria isso. Você vai acompanhando como se deu a formação interna do personagem, né? A formação intelectual daquela personagem ao longo do tempo. Então, uma das discussões é essa. Ok? Então, aí nós temos a dicotomia. Querer partir, ter de ficar, e ter que partir e querer ficar. No caso do Chiquinho, ele queria permanecer, mas as circunstâncias o levaram a ter que deixar a ilha, né? Eu tenho uma questão contrária a dele, que ele queria ficar, mas tinha que ir. Eu estou lembrando aqui de um conto do James Joyce,
do livro chamado Dublinenses. Então, num dos contos, é formado por vários contos, um deles é de uma moça que se apaixona por um marinheiro, um cidadão que está de passagem pela cidade. E aí eles combinam de se encontrarem e ela ir partir com ele. Mas pouco antes do encontro, o pai dela adoece. Então ela queria ir, mas como ela era filha única desse senhor, ela acaba não indo. E ela vê o navio desaparecendo no horizonte, sem ter podido ir com o homem por quem ela estava apaixonada. O Jorge Barbosa, o segundo do qual eu vou tratar, ele foi essencialmente poeta, né? O Jorge Barbosa explorou, mais do que os outros, a questão da insularidade. Qual o sentimento de alguém que nasce numa ilha? Imagine vocês terem nascido numa ilha, né? Eu, inclusive, há muitos anos mesmo, eu escrevi um artigo sobre um dos livros dele, uma coletânea de poemas dele, em que eu mostro as várias figurações do mar dentro da poesia dele. O mar é o que traz a novidade de longe. Ele abastece a ilha com as novidades. Ao mesmo tempo, o mar é o berço dos heróis. O pescador, que na luta pelo ganha-pão acaba falecendo nas águas, né? O mar traz a promessa do horizonte, né? Aquela ideia que eu estava brincando lá com a canção do Roberto Carlos. Além do horizonte, deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Então você constantemente vendo aquele horizonte, você imagina o que haverá além daquela linha imaginária, né? O Jorge Barbosa nasceu em 1902 e faleceu em 1971. Ele trabalhava na alfândega de São Vicente, em uma das ilhas, e aí ele percorreu todas as ilhas fazendo aquele serviço dele. Aposentou-se em 1967 e colaborou em várias revistas, Presença do Mundo Português, Descobrimento, Momento, vários. Colaborou também em jornais de Portugal. Foi também contista, embora o mais forte dele seja a poesia. Então ele é um dos que contribuíram com o período esperitano, né? Nós vimos lá que é um período anterior ao da Claridade. Então um livro dele chamado Arquipélago faz parte desse período. Depois escreve Ambiente, de 1941, Caderno de um Ilhéu, Meio Milênio, Júbilo e Panfletário. Anunciou um romance chamado Bia Graça, que parece ter deixado inacabado, também não encontrou-se. Então, sobre a poesia dele, eu queria falar exatamente sobre a questão da insularidade. Segundo Pires Laranjeira, falando sobre essa marca da poesia de Jorge Barbosa, ele diz: na poesia de Jorge Barbosa existe um núcleo fundador de uma estética poética derivada do relacionamento do sujeito com o espaço, a ilha. Dessa relação resulta aquilo que podemos denominar de insularidade, isto é, o sentimento de solidão, de nostalgia que o ilhéu experimenta face ao isolamento e aos limites da fronteira líquida que o separam do resto do mundo. Então, se o cidadão comum já olha para o horizonte com essa perspectiva balada por o sonho do que virá, do que haverá à minha espera além daquela linha, imagina o poeta. Então a insularidade dentro da poesia do Jorge Barbosa ganha ainda muito mais vigor, porque é usado também como metáfora do isolamento do poeta. O poeta se sente isolado no sentido que ele não percebe que os outros sentem o mundo como ele sente. Ele não consegue comunicar algumas questões profundas, né, que sua alma sensível consegue captar.
Então é um duplo isolamento. Isolamento por ser um ilhéu, quer dizer, morar numa ilha, e isolamento por não conseguir se comunicar com as pessoas à sua volta. Eu vou ler apenas um poema dele, apenas um, que trata da questão da insularidade. Chama-se Poema do Mar. É uma pena que vocês não estejam vendo o poema, porque também a distribuição dos versos no espaço gráfico do papel é importante também para a gente perceber como ele trabalhava a relação fundo e forma, não é? O drama do mar, o desassossego do mar, sempre, sempre dentro de nós. O mar, cercando, prendendo nossas ilhas, deixando o esmalte do seu salitre nas faces dos pescadores, roncando nas areias das nossas praias, batendo a sua voz de encontro aos montes, bailouçando os barquinhos de pau que vão por estas costas. O mar, pondo rezas nos lábios, deixando nos olhos dos que ficaram a nostalgia resignada de países distantes, que chegam até nós nas estampas das ilustrações, nas fitas de cinema e neste ar de outros climas que trazem os passageiros quando desembarcam para ver a pobreza da terra. Aqui, gente, a pobreza da terra como se fosse um zoológico, assim. As pessoas veem, olha como eles são pobres, né? Vêm apreciar. Só lembro quando o cidadão vem desses países mais desenvolvidos para ver as favelas do Rio de Janeiro, né? Então a pobreza daquela gente vira assunto de contemplação zoológica. O mar, a esperança na carta de longe que talvez não chegue mais. O mar, saudade dos velhos marinheiros contando histórias de tempos passados, histórias de baleia que uma vez virou canoa, de bebedeiras, de rixas, de mulheres nos portos estrangeiros. O mar dentro de nós todos. Olha, até aí ele vem falando do mar enquanto objeto fora de mim. Agora ele vai falar do mar internalizado. O mar dentro de nós, no canto da morna. A morna, que é essa canção melancólica, características de lá, de Cabo Verde, as subidas e descidas, né, dos compassos, né, do ritmo musical, associado à ideia do mar que vai, que vem, maré alta, maré baixa. No corpo das raparigas morenas, o meneio das cadeiras da negra, não é? Lembrando o vai e vem das ondas. Nas coxas ágeis das pretas, no desejo da viagem que fica em sonhos de muita gente. Este convite de toda hora que o mar nos faz para a evasão, esse desespero de querer ir e ter que ficar. Então observem, gente, que cada estrofe começa com a mesma frase, com a mesma expressão, não é? O mar, o mar, o mar. Então, de novo, aquela ideia da circularidade, assim como as ondas do mar que vão e que vêm, ele reproduz na poesia dele essa ida e essa vinda das ondas, né? E ele vai trazer vários significados para o mar. O mar com trazendo o visitante, né? O mar que ao mesmo tempo partilha com o habitante do ilhéu, com o cabo-verdiano, de várias coisas. Lembre que a face dos homens é tomada de sal, como se o mar e o homem fosse uma coisa só, né? O mar ligado também às ideias, às histórias antigas, né? Há um texto do Walter Benjamin chamado Narrador, que no início ele fala de dois tipos de narrador: o narrador do tempo e o narrador do espaço. O narrador do tempo é o agricultor. Ele se obriga a ficar na terra porque o trabalho dele está ligado à terra. Então ele conhece as histórias antigas dos antepassados. É o narrador do tempo.
E o narrador do espaço é o marinheiro, aquele que viaja para longe e quando volta traz as novidades das terras desconhecidas, né? Muito interessante a maneira como ele começa o texto. Depois ele fala do narrador híbrido, que comunga as duas coisas. Então o mar também, onde você traz todas essas histórias. Histórias da baleia que uma vez virou canoa. A canoa foi virada pelo movimento da baleia ou ele se transformou em uma canoa? Essas ambiguidades também estão aqui, né? Ok? Então é apenas um, e ele termina dizendo: esse desespero de querer partir e ter que ficar. Ter que ficar. É uma marca do nordestino e também do cabo-verdiano migrar, deixar sua terra, principalmente batido pela seca. Nós vamos ver isso agora num outro romance de outro escritor. Então nós já cuidamos do Jorge Barbosa e falei do Baltazar Lopes também. Vamos ver agora o Manuel Lopes, autor de Chuva Braba. Então, o terceiro e último entre tantos autores de Cabo Verde, dos quais poderíamos falar, é Manuel Lopes, outro líder do movimento da Claridade. Manuel Lopes nasceu em 1907 e faleceu em 2005. Ao contrário dos outros dois, saiu muito cedo de Cabo Verde, né? Em 1919, com apenas 12 anos, ele sai para Coimbra com a família e lá estuda e se forma. Em 23, ele volta, em 1923, volta como funcionário, era telegrafista de uma companhia inglesa. É quando, junto com Baltazar Lopes e Jorge Barbosa, funda, em 1936, a revista Claridade. Em 1944 ele vai para os Açores. Em 1959 fixa vida em Lisboa. Há muito tempo eu vi pela internet aí um artigo falando sobre ele. Ele já tinha deixado de escrever. Quem vê aquele velho passando não sabe, aí vai contando toda a história dele. Muito interessante. Bom, ele, ao contrário do Jorge Barbosa, se consagrou mais no universo do conto. Escreveu também poesia, mas principalmente conto e romance, né? Então ele tem o Galo que Cantou na Bahia, que é de 1959, Os Flagelados do Vento Leste, de 59, que é um romance, e tem também poesia. Escreveu também poesia. Aqui eu trouxe alguns poemas dele, mas queria falar desse livro de contos chamado Galo que Cantou na Bahia. Ele trata da ideia do homem é o lobo do homem. Então, um dos contos trata da história de um cidadão chamado Toy. Toy é um guarda do porto. É um momento de grande desemprego e o Toy é muito querido por cantar mornas, né? E aí ele assume esse posto de guarda do porto. A sua atividade é prender contrabandistas, pessoas que não encontram outro subterfúgio, outra forma de subsistência, senão contrabandeando. São apenas empregados. Os verdadeiros donos dos barcos, né? Esses aí não estão nem ao alcance da mão da lei. Mas ele acaba tendo que dar voz de prisão para a pessoa, inclusive, que ele conhece. Então ele acaba caindo na antipatia do povo porque ele está prendendo pessoas. Ele tem esse drama de consciência. Prender um pai de família. Ao mesmo tempo, se não faço, eu sou despedido e não consigo manter a minha família. Eu separei aqui só um trechinho que ele diz assim: entre denunciar os irmãos ou não, Toy era implacável na defesa da sociedade e da profissão.
mais nesta que naquela, mais na defesa da sociedade do que da sua profissão. A percentagem que lhe caía nas mãos era tentadora para quem vivia de um salário de fome. Assim, o lirismo amenizava as penosas filosofias do homem lobo do homem. As mornas, então no tempo livre ele tocava. Eu só lembro lá do Jerônimo, do Cortiço, né? Que no final da tarde cantava os fados também, na sua guitarra, né? As mornas adocicavam-lhe as asperezas da vida e serviam de ponto de reconciliação com os outros. Toy tinha um coração de pomba. As garras e o bico de milhafre seriam talvez postiços. É uma espécie de corvo, né? Então o coração dele era de pomba. E o bico de milhafre, quer dizer, de alguém feroz, né? Agressivo, mas eram postiços, era uma maldade falsa. Ultimamente andava cabisbaixo, as mornas surgiam de raro em raro. O porto estava agora criando caruncho, virando velho, a ter saudade do passado. E a sorte já não bafejava, porque estava ligada ao movimento do porto. Era o seu overtime. Bom, mas dele eu queria falar mesmo é do romance Chuva Braba, publicado em 1956. Ele conta a história de um menino chamado Mané Kim. É como se fosse Manuel Joaquim abreviado, Mané Kim, 2 nomes. Então esse rapaz, Manequim, a família dele toda, os tios, né, e tal,